bom que você está aí. Nós voltamos com mais um episódio do Alô Criançada. E hoje eu estou aqui com um convidado, eu estou aqui com o pai perfeito. Pois é, ele não veio. Sabe por que que ele não veio? Porque ele não existe. Mas nós vamos fazer um breve intervalo agora e vamos conversar com alguém muito especial. Esse sim veio. Nós vamos tratar hoje sobre paternidade. Fica aí, eu te aguardo. É rapidinho, só um intervalo. Já imaginou uma escola de qualidade próxima da sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. Voltamos, eu falei que era rápido. Eu estou aqui com um convidado muito especial, estou aqui com o pastor João Batista. Muito obrigada, pastor, por ter aceitado o convite. E nós vamos falar hoje sobre paternidade. Mas antes de entrarmos no assunto, eu quero iniciar lendo um salmo, porque ele fala da verdadeira paternidade de Deus. Esse sim é um pai perfeito. Eu quero ler com você o Salmo 103, no seu versículo 8, ele diz assim: Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre guardará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que nós somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Passando por ela o vento logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. Quando nós falamos de paternidade, principalmente nos dias atuais, estão vendendo uma ideia que é uma expressão muito comum, né? A família da propaganda de margarina. Famílias perfeitas, pai perfeito, mãe perfeita, filho perfeito. Só que nós sabemos que o ideal de perfeição ele foi até entregue para nós, mas nós abrimos mão dele no jardim do Éden. E hoje tudo que nós temos é uma tentativa de alcançar o inatingível, não é, pastor? Sim, sem dúvida. Então, quando nós falamos de paternidade hoje, o senhor que é pai e avô, como o senhor vê a paternidade atual? Um desafio muito grande, porque como foi apresentado inicialmente, o pai perfeito não veio, porque o pai perfeito nós temos em Deus. A nossa tentativa de sermos pais é porque temos um chamado sagrado da parte de Deus de cuidar daquilo que não é nosso, mas é a herança do Senhor. Verdade. E assim, o que a gente percebe, ontem estava tendo a apresentação do Dia dos Pais na escola do meu filho, e eu fiquei ali sentada na recepção, porque meu marido não poderia ficar
pra após a apresentação, então já fui para buscar a turma. Enquanto eu estava lá esperando os pais chegando, tinha umas 3 crianças sentadinhas na cadeira que o pai ainda não estava lá. E se eu já sempre entendi o que é a paternidade, ontem Deus me permitiu materializar. Porque aquelas 3 crianças estavam ali segurando o cartão na mão, olhando para o portão esperando o pai chegar. E de repente chegou um pai lá esbaforido, a apresentação já estava começando, esse pai chegou: cheguei. A menina ficou em pé e deu um grito, e correu para esse pai e abraçou ele, que eu me emocionei. Eu me emociono agora, porque aquele grito de alegria de: "Meu pai veio". Nós estamos perdendo isso, né. Eu vejo que as crianças hoje elas têm perdido esse encanto pelos pais. E nós saímos de um extremo onde a paternidade antigamente ela era moldada com dureza, rigidez e agressividade. Em vez de nós ficarmos no meio do caminho, nós encontramos o outro extremo, onde os pais hoje eles são permissivos, são ausentes, né, são omissos. E quando eu falo de omisso, é o pai que está dentro de casa pagando as contas, mas ele é omisso no direcionar o filho. E ontem eu vi aquele grito, aquele abraço e ela depois ela gargalhou agarrada no colo do pai, e eu falei assim: "Nós precisamos resgatar essa confiança de meu pai está aqui", né. Como que o senhor teve 2 filhas e 4 netos, Isso. porque o senhor saiu de um mundo feminino e caiu no mundo masculino com os netos. Como que o senhor foi dessa transição de pai para avô? A perspectiva de pai, ela muitas das vezes é um desafio muito grande no sentido de que ser pai acaba se tornando um aprendizado. Você aprende a ser pai no dia a dia com seus filhos, com amor, com integridade, com verdade. Mas vivenciar isso com os netos é 1000 vezes melhor, porque você já traz em si uma experiência vivida com os filhos, daquilo que foi assertivo e daquilo que, quem sabe, você não acertou. Mas com os netos, você não vai atingir a perfeição, mas um pouco mais aperfeiçoado pela vivência com os filhos, observando os erros e aprendendo com eles para não praticá-los com os netos e até ensinar os filhos a cuidarem dos nossos filhos, né, que são herança do Senhor. Minha mãe, quando nasceu minha sobrinha, que foi a primeira neta, ela virou assim pra mim e falou: "Olha, nada contra você e seu irmão, mas ela é muito melhor". E aí, assim, eu falei assim: "Tá bom, então está inaugurando a era em que eu vou me sentir feliz porque seremos meu filho". E hoje eu tenho 2, mas assim, realmente eu vejo essa leveza, né, é uma leveza, mas por que a voternidade da minha mãe, eu tô criando esse termo, por que que ela é mais leve com os netos? Porque de fato ela trouxe a bagagem, ela já viu o que deu certo, o que não dá, Isso, né. exato. Oliana, se você observar, nós temos aquela máxima, né, que os avós estragam os netos. Não é uma verdade. É porque eles já trazem em si a experiência dos erros passados e certamente não irão cometê-los agora com os netos e ajudará os filhos a não cometer os mesmos erros. Por esta razão, traz esta visão equivocada de que os pais, os avós estragam os netos. Na verdade, como eu vejo da minha mãe, eu sei que eu não falo duro com meus filhos na frente delas, eu não faço de jeito nenhum que eu sou doida. Mas eu vejo que ela tem minha mãe, meu pai, eles têm uma forma mais leve de tratar assuntos difíceis. Porque eles realmente é a bagagem, já viram que não precisa trazer tanta dureza, né. Na verdade eles estão vendo um filme repetido, né. E o filme repetido a gente já sabe como que ele termina. E assim, quando eu vejo a paternidade hoje, porque nós fomos agora há poucos dias o Dia dos Pais, quando eu vejo a paternidade, o que eu vejo? Nós temos que parar de olhar para o outro, né, nós temos que olhar para dentro de nós. Ontem eu vi um vídeo que eu fiquei, assim, pensativa. Era um pai que tinha recebido um presente de uma filha, e ele estava, assim, reclamando do presente.
Não sei se era uma situação armada, se de fato aconteceu, mas aí ele falando assim: "Mas eu tenho um monte de perfume aqui, tudo pela metade, e eu já nem uso mais. Eu tenho um monte de camisa desse jeito e eu não queria outra igual". Aí eu vi 2 extremos no vídeo. Eu vi um pai que poderia ser mais leve ao receber o que não gostou, então eu vi um pouco de ingratidão, de dureza desnecessária, porque a gentileza ela cabe em qualquer situação, né. Nós não precisamos ser endurecidos com as pessoas só porque elas não atenderam a nossa expectativa. Mas eu também vi o outro extremo daquele vídeo que talvez nem todo mundo viu. Aquela filha não conhecia o pai a ponto de saber do que ele gostava ou do que ele estava precisando. E aí é que nós podemos verificar o quanto o chamado ao relacionamento em família, entre pais e filhos, está prejudicada Nós hoje. somos desconhecidos dentro de casa. Filhos que se conectam com o mundo, mas estão desconectados com os seus, a ponto de não saber, né, o gosto do pai, né, a ponto de não reconhecer aquilo que seria melhor. E ao mesmo tempo um pai, desconectado com a realidade do mundo de hoje, né, de que o autoritarismo foi substituído pela autoridade com amor, Uhum. né, com a intenção de corrigir com amor. Afinal de contas, nós apresentamos aqui o pai imperfeito, né. É. Por quê? Porque ele não veio, a figura do pai perfeito não existe. Mas ao mesmo tempo, você na sequência disse de um pai perfeito que é Deus, e ele corrige com amor a quem ele ama. Então, a gente percebe exatamente isso, uma família desconectada dentro, do lar, né. Às vezes conectado com tantas coisas lá fora, mas desconectado com aquilo que seria, prioritário, conectado com os seus, procurar saber gosto, procurar saber a intenção, né, e o outro reconhecer que mesmo no erro a intenção foi agradá-lo. Claro. Eu falo para o meu filho, né, principalmente perto de aniversário, que vai ganhar presente do meu filho, pode ser uma meia furada, agradeça, porque aquela pessoa tirou um tempo para você, ela pensou em você, ela pode ter errado, mas ela pensou em você. Ela poderia simplesmente se negar a vir na festa, ela poderia simplesmente não dar a presença, aí de fato você poderia se preocupar, porque você convidou alguém que não veio. Mas essa pessoa pode ter errado, mas ela pensou em você. Agradeça, né. Seja grato, nem que mesmo que você pegue aquele presente e depois dê para outra pessoa, mas seja grato, né. Nós vivemos um mundo onde as pessoas são ingratas, onde elas são estranhas umas com as outras, elas não se reconhecem mais. E eu quero falar aqui agora, vou falar um pouquinho sobre os filhos, né, porque o nosso programa é Alô Criançada, mas eu procuro sempre trazer uma palavra voltada para pais e filhos, que se o filho assistir, ele vai se identificar, se o pai assistir, ele vai se identificar. Mas nós vamos fazer um breve intervalo, nós voltamos logo logo e nós vamos trazer uma nova nuance sobre esse pai perfeito, sobre a família perfeita. Não vá embora, fica aí, volto logo logo, o Alô Criançada já retorna. Olá, sou Yara Dias, diretora do Colégio Metropolitano Júnior. Venha conhecer a nossa escola, estamos perto do Ministério Público, Prefeitura de Goiânia, shoppings e muito mais, bem pertinho de você. Na nossa escola temos vários projetos, como Projeto Metrozinho, Robótica Maker, Tech, Horta Orgânica. Venha fazer parte, venha conhecer, porque aqui é mais que uma escola, é um jeito de ser. No Instituto do Câncer de Pele, somos referência em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele. Nossa estrutura é moderna, com profissionais especializados em um atendimento humanizado, pronto para acolher você e sua família. Estamos no setor Bueno, bem no coração de Goiânia, em frente ao Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina. Goiás é quente, o sol é forte e prevenir faz toda a diferença.
Agende sua consulta. Venha conhecer o Instituto do Câncer de Pele. Cuidar da sua pele é cuidar da sua vida. Voltamos com Alô Criançada. Eu te falei que era rápido. Eu quero falar sobre um trecho da Bíblia que eu levei muito tempo para entender. Eu cresci na igreja, mas hoje em dia é muito mais fácil entender a palavra com a internet do que quando eu converti, quando o senhor converteu. Verdade. Eu vim entender há pouco tempo que era o dar pérolas aos porcos. A visão que eu entendi é que a gente sempre olha assim com aquela maneira pejorativa do porco. Mas o dar pérola ao porco é eu dar para o outro aquilo que tem valor para mim e não para ele, né? Então nós vivemos a era onde pais estão atendendo necessidades dos filhos, em sua grande parte materiais, extremamente material. Mas se o filho está com necessidade de atenção, não é um videogame que vai compensar. Ao passo que se o filho está precisando de um sapato, não é um abraço que vai resolver. Então, nós vemos hoje crianças conectadas, você criança que talvez nos assiste agora, você conectada com o mundo, você sabe tudo sobre os joguinhos, os aplicativos que você mexe, você sabe tudo do seu youtuber favorito, mas muitas vezes você não sabe do que o seu pai gosta, do que ele está precisando. Talvez você não entende o que o seu pai espera de você. E nesse não entender, nesse desconhecer do seu pai, você tem oferecido a ele provocações, teimosias, enfrentamento, rebeldia. Porque às vezes fala assim: se eu chamar a atenção do meu pai, ele vai olhar para mim. Mas nós também vemos um pai que está, às vezes, oferecendo um mundo material para o filho e não percebe que o filho está sozinho, não sabe quanto o filho calça, não sabe o tamanho da roupa dele, não sabe o nome do melhor amigo, a melhor comida, não sabe, às vezes, tem pai que não sabe a data de aniversário do filho, não sabe em qual ano na escola ele está, porque ele deixa tudo com a mãe. E nós vemos que os pais estão dando para o filho aquilo que é pérola para ele. Então ele dá um ensino de qualidade, porque talvez ele não teve, ele dá a melhor roupa, o melhor calçado, porque talvez ele não teve, mas ele esquece naquele momento o filho dele só está querendo correr na rua com ele, jogar uma bola, né. E Ana, a autoridade, a base dela é o amor. Agora, de que maneira os pais têm amado os filhos? Presenteando-os? Recompensando-os? Tem pais que se sentem satisfeitos em apenas suprir a necessidade física, tá, do lar ou da criança, mas vai muito além disso. Você me fez recordar que alguns anos atrás eu vivenciei uma experiência que me tocou profundamente. O pai, não convertido, mas gostava de levar a criança na escola bíblica dominical e a deixava lá. Ao terminar, iria lá e buscava aquela criança. E o certo é que na segunda-feira, de forma trágica, esta criança sofreu um acidente e veio a óbito. E a avó, por saber do amor que aquela criança tinha pelo trabalho da igreja, me convidou para estar lá, e eu estive. E eu me senti extremamente sensibilizado ao ouvir o clamor da alma daquele pai. Ao me ver, ele dizia: "Pastor, ontem ela me chamou para brincar, mas eu disse a ela que não tinha tempo. E agora, pastor, o que eu vou fazer? Eu não vou poder corrigir este erro." Então nós precisamos perceber como pais que a necessidade, ela vai muito além da necessidade do calçado, do vestuário, da comida, da escola. Ela vai muito além disso. Ela é uma necessidade emocional, afetiva, né. E os pais hoje, por este viver tão corrido, eles muitas das vezes têm estado despercebido em relação às necessidades destas crianças, desses adolescentes, e talvez esta seja uma das razões fortes destas crianças estarem tão conectadas às redes sociais e muitas das vezes desconectadas dentro de casa. Lá na minha casa, eu não tenho videogame, né. Meu filho: "Mamãe, quando que eu vou ter videogame?" Eu falei assim: "Quando você tiver dinheiro para comprar um."
Falei assim: "Então eu vou ter que juntar muito tempo de mesada". Eu falei: "Isso mesmo, a ideia é essa". "Mas por quê, mamãe, por quê?". Falei assim: "Porque o dia que você tiver responsabilidade para juntar dinheiro, você vai ter maturidade para entender o que é mundo real e o que é mundo virtual, né". Então lá em casa tem acesso a redes? Tem acesso. Assiste jogo, desenho, televisão, tudo mais, mas na minha casa não tem jogos, não tem videogame, porque eu sei o perigo e eu já passei perrengue por causa de mundo virtual, né. Então assim, a gente não pode abandonar o real, né. Outro dia eu estava vendo que o ChatGPT virou, psicólogo, virou amigo, as pessoas pedem conselhos para inteligência artificial e não estão ali, a mãe e o pai tá ali do lado e não tem coragem. A criança, você criança, adolescente, está entregando a sua intimidade, a sua vida, os seus sonhos, os seus desejos para alguém que não existe. E ignorando quem está do seu lado, que está ali, pronto. "Ah, mas o meu pai é duro, meu pai é brabo". Não, mas ele está ali. Ele te trouxe a esse mundo, ele desejou você, ele cuidou de você, ele vai te ouvir. Mas muitas vezes falta que você observe o seu pai e entenda qual é a linguagem dele, de que forma ele te ouve, né. E é interessante, Juliana, porque se nós observarmos, dentro do aspecto da necessidade, o mundo virtual ele é inexistente, Sim. né, mas o mundo real não. O papai e a mamãe vai estar ali do seu lado. Agora é muito importante que se diga que dentro desse aspecto da vigilância, muitos pais dizem: "Não, eu até olho o que os meus filhos veem, o que eles fazem na internet", mas de forma muito superficial. Os filhos se aprofundam em coisas que eles ficam admirados quando vê isso demonstrado nos filmes. "Aonde você aprendeu isso?". Já não é mais só na escola, é no mundo virtual, perigoso, né, e acessível às nossas crianças. Eu estava pensando aqui agora, a nossa geração é a primeira geração onde o QI dos filhos é menor que o QI dos pais, né. Pela primeira vez, a geração seguinte é menos inteligente que a anterior. Então nós estamos falhando em ensinar os nossos filhos a produzir. Hoje eles simplesmente reproduzem o que eles veem. Então o pensamento crítico foi embora, é uma preguiça sem fim, eu costumo brincar falando que eles parecem morcegos, né, dorme o dia todo, mas à noite está aceso. Então nós precisamos como pai, na nossa imperfeição, quero falar com você pai, não tem pai perfeito, só Deus. Você não precisa ser perfeito. Você precisa caminhar para o alvo certo. E o alvo certo é você tornar o seu filho melhor do que você foi. O seu alvo não é dar uma roupa para o seu filho melhor do que a que você teve, dar um calçado melhor do que você teve, uma escola melhor do que a que você teve. O seu alvo é tornar o seu filho melhor do que você é. E agora eu quero entrar na questão do exemplo. Por quê? Se você olha para dentro de si e fala: "Eu não sou tão legal", você tem 2 saídas. Primeiro, ensinar para o seu filho o que é ser legal. E segundo, você olhar para dentro de si e falar assim: "Mas então eu vou me tornar legal para que o meu filho seja mais legal do que eu sou". Então eu quero falar do exemplo, pastor. E esse é um dos maiores desafios, porque a criança está em busca exatamente do exemplo. E se não tem o exemplo dentro de casa dos pais que têm o equilíbrio de viver o que ensina, eles vão buscar certamente isso lá fora. E aí vem exatamente o perigo do desequilíbrio na educação desta criança. Porque é muito fácil eu ensinar. Por exemplo, nós temos um texto bíblico que diz: "Ensina a criança no caminho em que ela deve andar". É no caminho, não é ensinar o caminho. Ensinar o caminho talvez seja você dizer: "Olha, o caminho é este", mas é ensinar no caminho, é andar com ele, é ser um exemplo, é vivenciar o que ensina, porque as crianças aprendem muito mais com o que vê do que com o que ouve. E nós precisamos aperfeiçoar a nossa maneira de ensinar, com mais exemplo e menos palavras. Por quê? Porque dizem que as palavras ensinam, mas o exemplo Aham. arrasta. E eu gosto muito, desta vertente,
porque ela é o modelo ideal. Se nós olharmos para alguns modelos de pais na Bíblia, não são perfeitos, mas vai nos trazer notoriedade daquilo que eles tentaram ser, o mais próximo do perfeito. Jó, por exemplo, eu amo quando a Bíblia diz que Jó, quando seus filhos faziam festa, ele apresentava holocaustos ao Senhor em favor dos seus filhos. Um pai que pode não ser perfeito, mas um exemplo, porque orava, intercedia pelos filhos. E, não querendo ser prolongado, mas eu acho lindo quando a Bíblia refere a respeito de Jó, neste exemplo que ele traz de orar por seus filhos, mesmo sem o conhecimento de que eles haviam errado ou pecado contra Deus. Jó oferecia aquele sacrifício ao Senhor e dizia: Senhor, se porventura pecarem, Eu já tô pronta perdoa, aqui, né. né? É é interessante, né, a gente falar de Jó. Eu quero Nós vamos tratar mais um pequeno tema, mas realmente eu quero, para fechar esse bloco, a questão de você, pai, orar pelo seu filho, de você abençoar o seu filho, isso de manhã, na hora que você está arrumando ele para ir para a escola, e você falar: "Meu filho, que Deus te abençoe, que ele faça de você um influenciador e não alguém influenciado". Isso. Abençoe a visão do seu filho para que ele veja com o bons olhos, para que ele tenha bons olhos, para que ele veja coisas boas. Abençoe a boca do seu filho para que da boca dele não saia palavras que magoem. Abençoe os ouvidos do seu filho para que ele não escute qualquer voz. Abençoe as mãos dele para que ele não toque em coisas impuras, em coisas erradas que não são dele. Abençoe o seu filho para que ele seja influenciador e não um influenciado. Porque se ele é influenciador, ele pode estar em qualquer terreno. O terreno não vai sujar ele é que vai limpar o lugar, né. Mas nós vamos fazer mais um breve intervalo e vamos voltar com esse assunto. Não vai embora, o Alô Criançada vai e volta rapidinho, eu te espero. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e o Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Apoiar a amamentação em todas as situações é deixar as crianças mais seguras e protegidas. É agir contra as desigualdades. É dar oportunidade para quem amamenta. É incentivar esse momento tão importante. É saúde, é equidade. Amamentação. Apoie em todas as situações. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Voltamos, eu te falei que era rápido. Eu terminei falando do seu filho ser influenciador e não influenciado. Eu vou fazer uma pergunta para o pastor responder. Quem são os influenciadores das crianças atuais? Este é outro perigo que nós vivenciamos. Pessoas que não têm domínio próprio sendo influenciadores de outra. E de que maneira tem influenciado os nossos filhos? De forma positiva ou negativa? Claro que existem exemplos de influenciadores que poderíamos considerar como positivo, mas é aqueles, ou a grande maioria, que são exemplos ou influenciadores negativos. Eu vou dar um pequeno corte para o senhor. Nós hoje vivemos a era em que nós tratamos a regra como exceção e a exceção como regra. Eu não vou dizer que todos os influenciadores menores de 21 anos são ruins, não, mas a maioria é. Aí eu pego um exemplo bom e falo aqui, ó, esse aqui, 12 anos, o menino é bom, conteúdo bom, tá, mas ele é a
exceção. Ele não é a regra, né. E o que que os nossos filhos têm ouvido, quem eles têm seguido. Exato. E eu penso que a grande proposta nesta manhã, de maneira assertiva, é exatamente o desafio de proteger as nossas crianças de tais influenciadores. Talvez hoje a visão do programa leve aos pais esta responsabilidade, ou pelo menos de alertá-los em relação a isso. Quem é que tem sido os influenciadores? Não vivemos mais a época dos super-heróis, né? Para mim, eu não sei qual a visão que você tem, mas para mim, a minha infância foi uma visão, teve uma visão brilhante de super-heróis que nós sonhávamos com eles, mas não nos causavam prejuízos emocionais, né. Eu via os super-heróis, hoje até os antigos eles estão mudando. É, exato. Mas assim, eles eram pessoas que não desistiam na dificuldade, Isso. e a gente queria ser igual a eles. Igual a eles. E mais, eram brilhantes naquilo que faziam, né, então a gente acabava, assim, sendo, influenciados de forma positiva. Mas e os influenciadores de hoje? De qual maneira têm afetado ou têm ajudado os nossos filhos nesta caminhada? Então a nossa visão de hoje em relação aos influenciadores, eu digo com toda certeza como pai, como avô, que ela é extremamente prejudicial às nossas crianças. Porque o que acontece, quando eu deixo uma criança solta no mundo virtual, isso é biológico, é fato, a criança precisa de um exemplo a seguir. Ela vai procurar o exemplo naturalmente, você vê na natureza, o passarinho, ele começa a observar como o pai e a mãe bate as asas para ele aprender a voar. Se não tem o pai e a mãe, ele vai observar outra ave que está lá perto. Então a criança naturalmente busca um exemplo. E se ela tem um pai placa em casa, tem a diferença do pai placa e pai radar. Radar você respeita. Agora o pai placa você fala 80, 130. Então assim, se ele tem um pai placa em casa, ele vai falar assim: "Ah, esse aqui não, então eu vou procurar outro. Opa, vou abrir o YouTube, eu vou achar alguém". E ele vai achar alguém, que vai chamar a atenção dele, que vai falar na linguagem dele. Eu sei, criança, que você faz isso. Inconsciente. Eu tenho 2 filhos em casa. Eu sei que você está procurando exemplos, porque talvez você está ignorando o exemplo que tem dentro da sua casa. E eu quero te falar uma coisa, se o seu pai, você não tem considerado um exemplo, não é desculpa para você procurar um influenciador. Deus segue sendo o seu exemplo, Isso. né. Juliana, e nesse aspecto, esta autoridade paternal, esta esta forma de educar, que ela não seja uma forma sufocante, porque os nossos filhos irão ver isso. Claro. Mas como você utilizou um termo que eu achei muito bom, né, o pai legal, né, o pai legal talvez seja exatamente esse, que se coloca à disposição para que o filho possa aprender através dele e com ele. Não é verdade? Uhum. Então, assim, o pai legal talvez não seja o pai perfeito, mas seja o pai que tenta de alguma maneira se conectar ao filho e trazer a ele esta visão de mundo. "Filho, o que você viu, foi legal? Se não foi, filho, não vê mais, né. Foi legal? Então conta aqui, deixa eu aprender com você o que". Isso é conectividade, é no sentido do pai ser assertivo em sua conexão com o filho, sem sufocar, né, sem muitas das vezes no modelo mais antigo, tradicional, né, de humilhar, mas de estar ali. E você tocou em um ponto importante antes, no sentido do pai se conectar com o filho, através do amor, no sentido de que atrai esse filho e de maneira que o pai não seja uma figura indesejada pelo filho, e aí então ele buscar outras visões lá fora. É. E assim, eu quero falar com você pai. Você pai cansado, trabalha o dia todo, chega em casa só querendo ligar a televisão, assiste o jornal com um monte de notícia ruim. Eu quero falar com você que essa geração, ela mudou, ela veio diferente. O sistema operacional dela é bem diferente do seu. Isso. E não dá para aplicar 100% das regras que você aprendeu com seu pai, com seu filho. Se você tem mais de um filho, você sabe que o manual do mais velho nem se aproveitou para o mais novo. Isso. Eu joguei fora o meu manual, porque a de 3 anos eu tive que tô escrevendo tudo de novo com ela. Eu quero falar com você que às vezes você para e pensa e fala assim: "Ah, eu quero só assistir o jornal, esticar meus pés e descansar". Eu quero te lembrar de uma coisa, esse filho o dia todo esperou você voltar para casa.
O dia todo, ele esperou você voltar para te contar alguma coisa. Eles te recebem no carro, no portão, justamente porque eles já querem te contar, eles não querem perder nem um segundo entre o portão e a sala, para contar como foi o dia dele. Só que muitas vezes ele não vai te contar como foi o dia dele, falando: "Papai, o meu dia foi assim". Ele vai trazer para você uma bola que ele ganhou, um desenho que ele fez. E eu quero te dizer, hoje nós estamos muito conectados, nós estamos muito amarrados ao nosso celular. Deixa o celular um pouquinho. Você pode atualizar as redes sociais depois que seu filho dormir. Coloca ele para dormir no horário, você vai ver suas redes, aí você vai assistir o jornal, a notícia ruim de hoje é a mesma de ontem. Pode ficar tranquila, é a mesma de ontem e vai ser a mesma de amanhã. Mas o seu filho só vai ser criança uma vez. Olha para ele, escuta ele, aprende a linguagem do amor dele. Eu aprendi muito na vida sobre a linguagem do amor. Eu sou uma pessoa muito musical, eu converso muito, eu me vigio para não passar da hora no programa. Eu falo demais, meu marido é um calado. E eu entendi que ele é calado. Então eu converso com os meus filhos eu sozinha. Mas Deus sabendo desse jeito agitado meu, Deus fala comigo enquanto eu estou limpando a minha casa, fazendo alguma coisa, lavando roupa, quando eu estou fazendo comida, Deus fala comigo quando eu estou cantando, dirigindo. Por quê? Ele fala comigo na linguagem minha, na forma como eu me vejo, como eu vejo ele. É o que eu falei de dar pérolas aos porcos. Aquilo que é valioso para mim, é que tem que ser observado pelo outro, porque assim vai haver uma conexão. Então você, pai, olha para o seu filho, você pode não gostar de bola, mas se o seu filho gosta de bola, garanto que chutando uma bola um para o outro, ele vai se conectar a você. Você, filho, se o seu pai gosta de jornal, procura uma notícia. Um dia pesquisa uma coisa e à noite fala: "Pai, hoje eu estava lendo uma notícia assim assado". Você vai chamar a atenção do seu filho. Se conecte com ele naquilo que ele gosta. E você, pai, se conecte com seu filho naquilo que ele gosta. Esqueça os seus gostos por um momento. Esqueça um pouco as suas necessidades. Ele é o ser informação que precisa da sua atenção. Rede social, deixa para depois. Noticiário, deixa para depois. Você pode até assistir depois. Mas naquele momento em que o seu filho correr para você, corra para ele, porque é assim que Deus está fazendo conosco, ele espera que a gente corra para ele. E colocando um ponto importante, Juliana, quando nós falamos de conectividade, de acesso, eu aprendi algo muito profundo. Às vezes, quando você colocou de forma lúdica o pai poder, né, chamar ou prender a atenção do seu filho para se conectar com ele. Mas tem algo muito mais profundo que é acessar o coração dos filhos. Você imagina hoje o quanto é difícil para os pais acessar o coração dos filhos adolescentes? É um desafio muito grande, Sim. mas eu aprendi através da lição de Jó e de forma muito profunda. Pai, eu quero me dirigir a você nesta manhã de maneira muito especial. Se você ainda não conseguiu acesso, porque você pode ter dificuldade, olha, às vezes eu até tento, mas não consigo. Então eu quero te dar um conselho que eu recebi há algum tempo atrás. Acesse ao coração de Deus e peça a Ele para que através do Espírito Santo acesse o coração dos teus filhos, porque se você não conseguir acesso, tenha certeza, o Espírito Santo vai te conduzir e ele vai abrir o acesso para que você tenha este acesso de conectividade em amor para com seus filhos. É interessante. Eu ouvi essa frase há um tempo atrás num workshop que eu fui, e eu tenho trazido isso comigo, assim, quando eu estou com alguma dificuldade com alguém, eu falo: "Senhor, ele ou ela, o senhor que fez. Eu estou com problema com o seu filho. Então como foi o senhor que fez, Isso. me ajuda a resolver o problema". É aquela coisa, né, eu falo com os meus alunos, eu sou professora na escola dominical na igreja, eu falo com eles: "Se você tem um celular Samsung, você não vai levar ele com defeito na assistência da Motorola, porque a Motorola não fez. Então, se você está com problema com alguém, fala com quem fez ele. Você pode ter certeza, Deus vai resolver, Deus vai te atender". E pastor, eu quero agradecer o senhor ter aceitado o meu convite, nós nos conhecemos aqui hoje, foi um prazer muito grande, espero em breve podemos repetir a parceria. Eu quero agora nesses poucos minutos que nos faltam, assim, um minutinho, o senhor fazer fechar a sua fala, agradecer, enviar um recado para alguém, o que que o senhor quer terminar aqui nessa etapa? Oliana, e
a vocês que nos assistem, eu quero louvar a Deus, agradecer a Deus, porque para mim foi um desafio muito grande, mas uma oportunidade significativa. Eu quero me dirigir a você e fazer como os patriarcas fizeram: abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, abençoar a sua família. Que as bênçãos do Senhor sejam sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre a sua descendência, porque estas são as promessas feitas pelo Senhor a nós como família. Que o Senhor te abençoe. Amém. Muito obrigada, foi preciosa a presença do Senhor aqui. Esperamos repetir mais vezes. E eu quero agradecer a você que esteve aqui. Eu quero fechar aqui lendo mais uma vez o versículo que diz: a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Abençoe os seus filhos. Corra para Deus. Tema ao Senhor. E Ele vai estender a justiça que está sobre a sua vida para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. Abençoe o futuro do seu filho, não um dia por mês, todos os dias. Profetize bênção sobre a vida do seu filho. Não permita que o mundo, que a dureza do mundo use os seus lábios para endurecer mais o coração do seu filho. Então, que Deus, se você está com o coração de pedra endurecido pela dureza, pelas dificuldades da vida, eu clamo a Deus para que Ele transforme o seu coração em um coração de carne, para que Deus possa acessar. E se você, filho, criança, adolescente, está com o coração endurecido para o seu pai, que o Senhor Jesus alcance o seu coração e que você olhe para o seu pai com olhos de amor, com olhos de respeito, com olhos de temor. E que você alcance o coração do seu pai, que vocês se reconectem e que o mundo virtual seja um acessório e não a etapa principal da sua vida. Eu agradeço a sua presença, agradeço a sua audiência. Fiquem com Deus e até o próximo episódio da Alô Criançada. Nos siga nas nossas redes sociais, compartilhe se esse conteúdo foi importante para você e nos vemos em breve. Até lá. Até logo.